Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez juntos aqui estamos e para nós é sempre uma alegria muito grande podermos estar aqui com vocês. Vamos ficar juntos e não saia sem antes curtir este conteúdo, compartilhar com os seus vizinhos, parentes e amigos. A sua participação nos ajuda a levar a palavra de Deus cada vez mais longe. O assunto de hoje do nosso podcast é sobre o Salmo 46. Que também é chamado de o cântico da confiança santa por muitos estudiosos. E quando tudo desmorona, onde está a confiança do povo de Deus, a confiança do cristão? Onde está a nossa confiança? E provavelmente você já ouviu este salmo muitas vezes, talvez até saiba de memória alguns de seus versículos. Os cristãos de todas as épocas, de todos os séculos e gerações têm encontrado no Salmo 46 muito consolo em momentos de dificuldades. E eu peço que você ouça o primeiro versículo deste salmo como se nunca você o tivesse ouvido antes. Diz o salmista: Deus é o nosso amparo e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Veja que Deus não prometeu aos cristãos uma vida sem dificuldades, uma vida sem problemas. Mas o que ele promete neste salmo é que ele é o nosso amparo e fortaleza em meio às tribulações. E Deus não apenas nos cerca com o seu muro impenetrável da sua proteção, de tal maneira que nada nos aconteça, a menos, claro, que ele o determine para a sua glória e para o nosso bem. Mas, ao mesmo tempo, ele nos dá, a todos os cristãos, a força de caráter que nós precisamos para permanecermos contentes em meio às provas, em meio às lutas que surgem e para continuarmos sendo moldados segundo o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós, o povo de Deus, os filhos de Deus, nos encontramos diante de uma batalha, diante de uma peleja, diante da guerra, então Deus, ele nos coloca em uma melhor posição. Agora note que é importante, porque o salmista não nos diz que Deus é um amparo entre muitos, ou uma fortaleza entre muitas. Não, o nosso Deus é o único amparo seguro do cristão. Não os nossos exércitos ou os nossos castelos. E muitos se perguntam quando o Brasil sairá de suas crises políticas, econômicas e sociais. E outros depositam a sua esperança em novas lideranças, em reformas ou em mudanças que prometem dias melhores. Mas o fato é que a nossa confiança, a confiança do cristão, ela não está no fato de que os governantes encontrem as soluções que esperamos. Ainda que as crises continuem, ainda que os problemas pareçam não ter fim, ainda que as promessas humanas falhem e falhem repetidamente, nós podemos declarar que o nosso Deus é o nosso amparo e fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Ele é o único refúgio do cristão. E por 3 razões apresentadas aqui pelo salmista. Em primeiro lugar, porque o nosso Deus é imutável, ou seja, Deus não muda. Muitos creem que este salmo foi escrito após uma grande vitória que Deus concedeu ali ao povo de Israel em meio a uma grande dificuldade que eles estavam enfrentando nos tempos de Ezequias, né? Entretanto, note que o salmista não diz Deus foi o nosso amparo e fortaleza. Ele diz Deus é o nosso amparo e fortaleza. Então veja que as palavras aqui, elas são enfáticas. Ele é auxílio
sobrepujante nas dificuldades. E mesmo centenas de anos depois de ter sido escrito, nós podemos continuar afirmando que Deus é o nosso amparo e fortaleza. E que o mesmo Deus que defendeu o povo de Israel ali em tempos de calamidade, tempos calamitosos no Antigo Testamento, é o mesmo Deus hoje, é exatamente o mesmo Deus. Entenda uma coisa, o nosso Deus não muda. Ele não é, por exemplo, mais santo, ou mais poderoso, ou mais bondoso hoje do que ele foi ontem. E nem será amanhã. O nosso Deus é imutável, como as Escrituras afirmam. Mas ele também é o único refúgio do cristão. Em segundo lugar, porque somente ele é todo-poderoso. Como diz o salmista, Deus é o nosso amparo e fortaleza. E a palavra usada aqui pelo salmista é Elohim, que é a mesma palavra encontrada ali em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quer dizer, o mesmo Deus que criou o universo, o mesmo Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, é o nosso amparo e fortaleza. O nosso Deus não recebe ordens. O nosso Deus governa todas as coisas, desde as maiores galáxias até os menores e mais insignificantes vírus que existem no mundo. Então, ele é o Todo-Poderoso. Mas, em terceiro lugar, Deus é o único refúgio seguro do cristão, porque somente ele permanece ao nosso lado em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Como diz o texto, Deus é o nosso amparo e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ora, então, ele é a nossa ajuda sempre presente. Então a pergunta é, o que deve fazer o cristão que tem um Deus como o nosso? Ele diz aí, portanto, não temeremos. Preste atenção nisso. Se Deus está do meu lado, se Deus está do lado do cristão, seria irracional temer, porque onde ele está todo o poder e todo o amor de Deus está ali. Então, por que nós temeríamos? E ainda que o pior atinja o seu pior, o cristão jamais deveria se entregar à desconfiança, visto que Deus permanece fiel. E não temer é uma decisão do cristão. Veja o que diz o versículo 2. Não temeremos, ainda que a terra seja removida e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O salmista está dizendo, eu decidi não temer, eu decidi confiar nesse Deus das Escrituras, que é imutável, todo-poderoso e que está sempre presente na vida dos seus. Porque a confiança do cristão não está apoiada na sua força, na sua capacidade, mas está apoiada nas Escrituras, na palavra de Deus. E ela tem essa ciência de que o Todo-Poderoso está do seu lado em toda e qualquer situação. Bom, e vamos ficando por aqui, chegamos ao ponto final do nosso episódio de hoje. E esse episódio vai ficar salvo aí no nosso canal do YouTube. E você querendo passar para alguém o link, faça isso. Se o que você ouviu aqui você considera o conteúdo importante, então dê o seu like, deixe um comentário. A ferramenta entende que o conteúdo é importante e faz entregar para outras pessoas mais. E se você considera importante também, copie o link e envie para alguém, para que esse alguém possa ouvir também e ser abençoado, assim como você o foi. E muito obrigado por você ter estado com a gente. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.